Obrigado, Lu. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa Essa noite, noite tudo bem, fria, Oi, Vitor. Vitor? tudo certo. Tudo de coberto aí ou não? Pra quem é de São Paulo, pelo menos, né? Porque eu tava falando outro dia, a Josélia tava, não sei se foi de quarta, que ela falou: nossa, aqui tá um calor, tá no Piauí. O Brasil é imenso, né? Bom, é, então vamos agora dar sequência aos estudos do livro, né? Que nem a Lu falou, agora as quartas a gente mudou, a gente faz o estudo do livro antes, depois a gente faz as práticas, tá bom? Para quem tá hoje aí pela primeira vez. A gente está fazendo estudo do livro Revolução de Speed, Espere-te Já, do Guilherme Romano. Bom, vamos seguir lá com da onde a gente parou. Na semana passada a gente parou na página, a gente falou, né, a gente terminou o conceito de ahimsa, na página 169. Então, só para recapitular, para quem não estava com a gente na semana anterior, a gente está no capítulo A Importância do Corpo, né? Que a gente falou isso na semana atrasada, e na semana passada a gente começou a conversar um pouco sobre os yamas e niyamas, né? Para quem nunca ouviu falar sobre isso faz parte do caminho óctuplo da yoga, né? Do Yoga Sutra de Patanjali, né? São os passos para meditação, os passos de transformação e de descoberta de quem, né, você é de fato, né? Ele lista lá os passos, né? E tudo isso ocorre simultaneamente, tá bom? Para quem não sabe, é yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Tá? Hoje nós vamos tratar sobre os dois, não primeiros, os dois primeiros que falam yamas e niyamas, que são os preceitos éticos, né? É que nem o Gui coloca aqui que o tu não deves e o tu deves, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado aqui e não observar esses princípios como algo moralista, sabe? Algo fundamentalista. Se você não fizer isso aqui, isso é certo, isso é errado. Mas é uma prática mesmo para você né, transformar a sua própria vida, consolidar suas práticas meditativas, né, e aperfeiçoá-las, né? Então a gente conversou na semana passada sobre a rinça, né? E isso tomou a aula inteira, porque é um tema bastante abrangente. A gente falou sobre inofensividade, não violência. E hoje a gente vai começar a falar, né, na página aqui 170, o Gui coloca o conceito de Satya. Né? Só relembrando que essa parte da aula a gente grava no YouTube, tá bom? Até mesmo para quem não pôde participar hoje, depois conseguir acessar e não perder o estudo do livro. Então, se tiver algum problema, pode, né, não quiser mostrar, né, ligar a câmera nem nada, pode mandar aqui no bate-papo, qualquer dúvida. Né, o estudo funciona da seguinte forma: eu faço a leitura dos trechos do livro e faço algumas reflexões e vocês complementam aí com o que vocês pensarem também, compartilhem qualquer coisa, tá bom? Pode fazer pergunta também, fique à vontade, se encontra aqui. Essa é a intenção do encontro, né? A gente interagir e estudar junto o livro, né? Eu só conduzo, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre Satya, veracidade ou honestidade, né? O Gui coloca aqui no livro o seguinte: seja honesto consigo e com o mundo. Não se permita mentir em hipótese ou condição alguma. Se certas verdades forem dolorosas para você e para o outro, simplesmente observe o silêncio. Nossa, isso aqui é tão simples, isso aqui é tão, né, a gente complica tanto, né? Acho que falar, olha, seja verdadeiro devia ser uma coisa normal, né? Só que não é tão simples assim, né? Quantidade de mentira que a gente cria, né? Muitas vezes para se adequar a ambientes ou para manipular situações, né? A quantidade de mentiras que a gente conta para nós mesmos, né? A gente não é só mentira com o outro, né? É mentira com, né, que a gente conta pra gente. Então, essa necessidade de você ser verdadeiro, ela é super importante para que você tenha uma vida mais pacífica também, né? Porque eu tava vendo outro dia, não sei se foi um filme muito legal, que era um menininho, ele falava assim, que a mãe dele falou, olha, toda vez que você mente, você se divide em dois. Eu falei, nossa,
Aí eu comecei a pensar, falei, nossa, faz todo sentido, porque a gente cria uma outra história, né? E a gente toma, isso toma contornos muitas vezes tão complexos, né? Que tira a nossa paz, tira a nossa, né? Nos enche de preocupação, né? Quando a gente cria uma situação não verdadeira, quando a gente principalmente quando a gente está criando uma mentira, né? Para os outros, falando isso para outros, a gente cria um mundo, né? Ilusório sobre aquilo, a gente cria uma situação ilusória. Isso nos traz, né? Preocupação, isso pode machucar os outros, né? E pode ter consequências, inclusive, graves, né? Pode abalar alguma situação. Bom, os contornos da mentira são gigantescos, né? A abrangência dela pode tomar contornos assim, sem fim. E é um hábito, né, pernicioso. A gente começa com mentirinhas pequenas, às vezes, daqui a pouco a gente vê, a gente está mentindo e a gente mente em determinada proporção, a gente cria determinadas histórias que isso acaba até sendo, de certa forma, verdade para você, né? Você cria mentiras tão fortes, tão consolidadas que você acha que aquilo é verdade e segue aquilo, acredita naquilo, mesmo tendo aquela partezinha em você, né, que fala, não é bem assim, né? Isso nos tira a nossa paz, isso nos tira o nosso poder de acessar a verdade, né? Porque quando nós falamos sobre meditação, a gente quer justamente quebrar com as ilusões, né, desse nosso eu. As ilusões que nós criamos, né, sobre quem nós somos e as ilusões que nós criamos sobre o mundo. Então, a verdade está totalmente ligada com isso, né? Se nós buscamos a verdade, nós devemos ser verdadeiros conosco. Nós temos que ser verdadeiro conosco e com o próximo, né? É, é super importante no nosso caminho, né, de transformação, ser verdadeiro, principalmente com relação às nossas práticas, ser sincero consigo, né, não dar né, voz para as nossas preguiças e criar histórias para consolidá-las, né, criar histórias para fomentá-las. Então, é simples, mas não é tão simples assim, né? Né, por outro lado, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para a gente não criar essa questão de, eu sou sincero e dane-se, sabe? Sabe que nem o pessoal fala, nossa, aquele lá é mal educado com todo mundo, mas ele tá sendo sincero, sabe? Machuca todo mundo no ambiente, mas ele tá falando a verdade na cara da pessoa, sabe? Às vezes até as pessoas falam que, nossa, isso é uma qualidade. Claro, falar a verdade, né, ser reto é super importante, é de fato uma virtude. Só que se ela, né, machucar os outros, acho que a gente tem que ponderar bastante o jeito que a gente fala a verdade. E como o Gui colocou aqui, de forma bem assertiva, que se for dolorosa, muitas vezes é verdade, é doloroso falar a verdade, às vezes fique em silêncio, né? Porque é o que a gente falou, né? Os emas e niemas, eles são muito entrelaçados, né? A gente falou de não violência na semana passada, então como você pode agredir às vezes o outro, até mesmo com uma verdade, né? Eles têm que estar ligados, eles têm que estar em consonância, né? Então, eu até separei aqui para vocês um ensinamento do Shiruk Teshwar, né? No livro Autobiografia de Yogi, que ele fala para o Yogananda, né, que é o discípulo dele, ele fala de uma forma muito legal sobre a verdade e sobre essa questão da sinceridade. Ele fala o seguinte: boas maneiras destituídas de sinceridade se parecem a uma mulher linda, porém morta. Aí ele segue falando assim: franqueza sem cortesia é como um bisturi do cirurgião, eficiente, mas desagradável. Aí ele complementa, por fim, falando o seguinte: franqueza aliada à polidez é útil e admirável. Ou seja, você pode ser franco, você pode falar a verdade. É melhor que você o faça assim, dessa forma, mas seja também, né, tenha polidez, né? Seja, respeita o outro também. Você não precisa destruir alguém com sua verdade ou né, com a sua sinceridade. A gente tem que ponderar isso e tomar cuidado também, para não cair nessa de, eu falo a verdade, mas também problema seu se isso te destruir. Né? A gente tem que saber ponderar, né? Tem que saber se comportar, né, nas nossas relações com os outros. E o que vocês acham disso? Eu queria que vocês compartilhassem alguma coisa sobre esse tema. Vitor, Oi. nesse que você colocou, né, de não machucar o outro, né, não destruir o outro numa determinada situação, aí a gente percebe que está diretamente relacionado ao ahimsa, né, que a gente tratou a semana passada, porque não é só dizer a verdade, né, agir com a verdade, mas ter esse cuidado, né, como você muito bem falou, e o Guilherme coloca no livro,
silenciar se for o caso, né, ou procurar a forma mais adequada de falar a verdade, né, para aquela pessoa, olhando para o outro, né, se vendo no outro, porque como a gente falou, né, a inofensividade, o ahimsa, a não violência, se refere a tanto palavras, pensamentos e atitudes, né? Então a gente precisa ter essa dimensão, né? O quanto as palavras podem ferir e procurar, né, a melhor forma, estarmos atentos a isso, né? Buscando a lucidez que a gente obtém com as práticas, né? Como falar, como agir, né? Com a verdade, mas sem violentar, né, o outro. Então, era só para fazer essa relação. Perfeito, Lu. Perfeito. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu queria só colocar que eu acho muito interessante quando a gente não tem nada de bom para falar, tanto de coisas quanto de pessoas, o melhor é ficar em silêncio mesmo, não dizer nada. Só falar quando você tem coisas boas para falar das pessoas. Eu acho que isso é uma forma muito importante. Lógico que temos que ser o mais verdadeiro possível, mas é melhor não falar coisas ruins, só falar quando tem coisas boas. Essa é a minha opinião. Eu concordo com todos vocês. Com você e com a Lu. Estava procurando até uma parte aqui da autobiografia também, que eu acabei perdendo aqui a página, tinha separado, mas eu acabei perdendo. Que ele fala justamente o poder também que tem a verdade. O poder de quando você é reto nas suas palavras, né, sem querer manipular as coisas. O poder que isso tem, né, até para se consolidar. Quando uma pessoa ela não fala mentiras, quando ela sempre fala verdades o tempo todo, quando ela é reta nisso, as palavras delas têm um poder muito maior, né? Aquilo se consolida no mundo de forma muito mais consistente, né? Até é o que eu perdi aqui. Ele explica muito, de uma forma bem legal aqui. Inclusive ele coloca que assim, na cultura hindu, né? Não sei, nos dias de hoje, tudo, eles seguem bastante essa questão de não mentir. Aí ele coloca até que um juiz, né? Ele publica no jornal que em centenas de casos, se as pessoas mentissem, né? Elas seriam, né? Isentas de pagarem, sei lá, com o preço às vezes até da própria liberdade de ser presa, né? Mas elas não mentiam, elas falavam a verdade porque elas acreditavam que não pode mentir, por mais que elas tenham errado, elas deveriam ter, né, a coragem de falar a verdade que fizeram coisa errada, né? E isso é muito importante porque a gente às vezes, muita gente não quer assumir isso, né? A gente assumir um erro é tão difícil às vezes, né? Ser verdadeiro, né? Quando você está errado, quando você cometeu alguma coisa é difícil. Né? E ele falava que isso é tão enraizado lá na cultura, né, deles, eu não conheço, mas está no livro, que às vezes até no tribunal, que é um lugar, né, onde muitas pessoas mentem, né, que eles eram retos, né, nisso, eles não aceitavam, por mais que isso custasse a liberdade deles, por mais que isso custasse, por exemplo, a propriedade de algum imóvel. Muito legal. É que eu acabei perdendo a página. Perdoe. Alguém quer falar mais alguma coisa? Certo. Então vamos passar para o próximo. Próximo é... Alguém falou? Desculpa, pode falar, por favor. Você estava falando, né, do poder que a verdade tem, né, como é importante. E hoje eu estava vendo o livro do Vivekananda, o Raja Yoga, que é um dos livros que o Guilherme coloca na bibliografia do Desperte Já, né, inclusive. E Vivekananda coloca assim, por meio da veracidade, tudo é alcançado. Pela veracidade, alcançamos os frutos da ação. E aí é justamente esse aspecto positivo, né? O que vem como resultado da veracidade, né? Quando ele está comentando aqui os niyamas, que ele também trata na página
135 tem um capítulo que chama Resumo da Raja Yoga, e ele trata sobre os niyamas e os yamas. Esse é um livro muito importante, né, Lu? Eu nunca li, esse eu nunca li, mas, assim, falam que é muito importante. Ele é muito bom para pessoas também que não têm tanto contato, né, com o universo da yoga, né? O Gui falou, acho que num vídeo dele, né, recomendou e falou, olha, ele é um bom livro para quem nunca teve contato também com esse universo, né, com essa filosofia. Então, recomendo. E no final do livro, eu recomendo todos os livros, na realidade, porque se você for ler aqui no final do livro, tem uma bibliografia muito legal, né? E o Gui separou de uma forma bem legal aqui mesmo, né? Sobre questões tipo categorias, meditação, tem outra parte de yoga e filosofias, yoga sutras, né? Ele separa aqui de uma forma bem legal. Ele coloca até aqui, ó, respostas aos problemas contemporâneos. Então, ele coloca bastante livro relacionado a esses temas. É bem legal. Né? Quem puder depois olhar no final do livro, aí tem ótimas recomendações de leitura. Tá? Tem um comentário do Yuri no chat, por favor. Vitor. Por favor. Deixa eu ver aqui. Pera. Você consegue ler para mim, Fabi? Quer que eu leia? Eu fico virando a cabeça. Eu fico esquisito. Vitor, no meu trabalho sinto que sempre preciso da sutileza em lidar com certas orientações. Inclusive, estava conversando isso com minha prima numa aula de inglês agora há pouco. Todas as vezes eu devo falar a verdade sobre qualquer circunstância, sendo boa ou ruim. Sinto que não ser violento, mas ser firme é algo muito importante. Para situar melhor, sou médico, então preciso atuar de maneira responsável e impactante algumas vezes. Foi difícil aprender que nem sempre devo agradar a todos e que o amigo verdadeiro é aquele que também fala a verdade com consistência e dureza. Tipo, meu amigo, se você continuar vivendo assim, você vai morrer e vai morrer logo. Perfeito, eu não tenho nada a colocar. Médico não dá para esconder verdades, né? Tem que ser o mais real possível e não tem... Né? E é aquilo, né? Você está falando pelo bem da pessoa ali, né? Por mais que às vezes essa verdade possa doer, não é que a intenção é machucar, você está falando uma verdade, a sua intenção, na verdade, em falar essa verdade é beneficiar aquela pessoa. Fala, olha, esse tipo de, né? Se você seguir fazendo o que está fazendo, você vai morrer, né? Mas é bem interessante mesmo, a gente tem que pontuar, principalmente ambiente de trabalho, né? Muitas vezes a gente tem que se comportar em ambientes que é difícil você ser você mesmo o tempo todo, você tem que saber flutuar em certas situações, né? Principalmente no mundo corporativo, né? Mas aí acho que é bom a gente, primeiro, seguir o que a Claudinha falou, olha, na melhor das hipóteses, fica quieto mesmo, fala só se for necessário, né? E também saiba se posicionar de forma né, a seguir os seus princípios, por mais que isso às vezes, né, não seja bem visto, porque aí é o que você falou, às vezes a verdade não vai ser bem digerida por todo mundo, mas é importante falá-la também, né? É melhor do que a gente ficar se escondendo e criando máscaras, porque máscaras necessariamente são máscaras, não são a verdade em si. Né? Mas é importante. Pode falar, desculpa, Fabi. Não, e procurar tentar falar quando é uma coisa mais chata e que tem que ser dito. Às vezes é melhor ficar em silêncio, mas às vezes você tem que falar, seja sendo médico ou qualquer situação, né, de família ou de amizade, sei lá, whatever. Uhum. E tentar, né, parar para pensar um pouquinho para não ferir tanto, né? Ou, sei lá, falar de uma forma mais amorosa e aplicando, como a Lu falou, a rinça, né? Principalmente se é uma coisa que é uma reação que você está tendo, você quer responder e falar a verdade e já está meio assim, naquela situação tensa, aí para um pouquinho, respira e pensa para não aumentar a nhaca, a situação chata. É verdade, e às vezes por mais que nossa intenção às vezes não é machucar, né? A gente quer falar uma verdade às vezes pelo bem do outro, né? Que você tá vendo, né? E às vezes isso acaba machucando. É difícil, né? As relações humanas são muito complexas, né? A gente está lidando com vários micro-universos, né? Cada um com sua visão. Então a gente tem que ponderar muito a forma que a gente fala, mas isso também não é que isso necessariamente as pessoas sempre vão estar confortáveis com as verdades que você fala. Né? Isso é uma coisa que, claro, você vai enfrentar, assim, às vezes as pessoas ficam magoadas, e você tem que saber lidar e falar, olha, essa não foi a minha intenção. Né? Oi, por favor, Claudinha. Pois não. Só complementando, eu fico imaginando
o que já aconteceu várias vezes comigo com relação a fake news, quando você recebe, aí eu vou atrás realmente de ver o fato em si, vejo que não é verdadeiro, que é uma fake news, então você tem que falar para aquela pessoa, cuidado, isso é uma fake news, pare de... Então você tem que ser verdadeiro, é uma situação que eu, de forma alguma, consigo não falar. Então eu me abro, falo o que eu mostro, a matéria da onde eu consegui ter mais dados verídicos, né? E passo para a pessoa. Então, da melhor forma, mas não dá para suportar, né? Uma fake news, por exemplo. Verdade, é um problema que a gente está enfrentando, né? Nunca existiu isso antes, né? Esse negócio de fake news, assim, como existe agora, né? Acho que esse tema começou a surgir principalmente a partir da, sei lá, não sei se foi nas últimas eleições, um pouco antes, talvez, né? Começou bastante no âmbito político, né? E se estendeu em tantas vertentes agora que você tem que filtrar muito, né? Porque é aquilo que a gente fala. Depois que, né, teve a internet, a gente tem muita informação, né? O tempo todo, né? Então você tem que saber filtrar, tem que saber pesquisar, porque exatamente, né, Claudia, a gente pega muita coisa mentira e às vezes manchando a imagem de pessoas, o que é extremamente ardiloso, né, e prejudicial, né? Isso pode manchar uma vida, né? É muito complicado e é necessário a gente tomar consciência disso e alertar sim os outros quando você vê que alguém compartilhou, né, alguma coisa que é falsa. Outro dia um amigo compartilhou e eu também fiz a mesma coisa. Eu falei, olha, não leva a mal, mas eu fui ver essa história, não foi de fato isso aqui, aconteceu outra coisa, entendeu? Não leve a mal, não tô querendo falar que você tá mentindo, tá, mas às vezes passa batida, tanta coisa que a gente vê, né, e tem contato na internet, que às vezes às vezes as pessoas acabam passando ali. Por isso que é fundamental a gente procurar, né, saber o que é verdade, o que a gente compartilha, né, as informações que a gente tem acesso e principalmente aquelas que a gente está compartilhando para as outras pessoas, né? Porque isso pode sujar uma história, pode sujar a história de alguém, né? A gente já viu situações de pessoas serem acusadas de crime por fake news e ser até mesmo violentadas. Então, assim, é um problema que a nossa sociedade atual tá enfrentando e ele tem que ser levado a sério, né? Não é brincadeira, isso também não tem que ser normalizado, não é normal compartilhar fake news, isso é uma coisa, assim, é ilegal, inclusive, né? Isso foge um pouco até, eu vi muita gente defendendo a questão de liberdade de expressão, mas tem que tomar cuidado, porque a liberdade de expressão, ela também tem responsabilidade, né? Você tem responsabilidade pelas coisas que você fala, né? A gente cria às vezes esse universo virtual, a gente esquece que ali também, né, hoje em dia é como se fosse um outro eu seu ali, né, embutido no seu celular, mas aquilo hoje em dia tem responsabilidades legais com relação a isso. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, sempre observar exatamente as informações que a gente está recebendo para ver se são verdadeiras e compartilhar só se a gente vê que é de fato verdadeira, né? Mas muito legal, Claudinho. Eu acho que esse é um debate extremamente necessário que a gente tem que fazer, porque é uma coisa muito perniciosa que surgiu há pouco tempo e que tem que ser combatida, tem que ser conscientizada, né? Tem que falar para as pessoas, né? Principalmente pessoas que não têm costume com a internet ou com informações de irem atrás, né? Que só tudo que vê e já acha que é verdade, a gente tem que conscientizar e falar, não, pesquisa bastante, né? Isso pode ser prejudicial para alguém, isso pode estar machucando alguém, manchando uma história, né? É bem complicado, mas bem legal que você compartilhou esse tema porque ele é necessário nos nossos tempos. Ah, obrigada. Eu também acho muito interessante. Eu vi algumas, assim, de vários grupos que eu participo, pessoas que deixaram de postar muitas e muitas informações. Por quê? Primeiro, acho que elas começaram a ter mais consciência, como eu também. Eu já postei muito mais e parei. Hoje eu só posto quando eu tenho muita certeza e de uma forma que eu vá realmente agregar alguma coisa, vou trazer valor, vou trazer algo importante, do meu ponto de vista, lógico, né? Porém, eu penso muito mais hoje no que eu vou postar.
Então, é uma forma de compaixão, é uma forma de você se colocar no lugar do outro antes de qualquer coisa, porque é realmente ofensivo demais, é uma violência terrível que a gente faz com os outros pela internet, né? É verdade. Porque às vezes, muitas vezes a gente se vê escondido atrás do celular, né? Porque cara a cara é uma coisa, né? Às vezes as pessoas são mais comedidas, né? Agora, né, quando você tá ali no seu aparelho e você não tá cara a cara, é muito mais fácil, né? Você fazer, né? Você ter esse tipo de atitude. Então, a gente tem que pensar, repensar também, porque isso gera responsabilidade. Se você fizer alguma coisa errada, isso pode trazer penalidades para você, né? Você compartilhar uma informação danosa a alguém, isso pode gerar responsabilidade, né? E vamos pensar, vamos refletir, vamos atrás um pouco. Pesquise, nem precisa pesquisar muito, porque às vezes você já vê, né? Que aquilo é mentira, né? Ver a fonte que está compartilhando aquilo, né? Isso é muito importante também, né? Ver de onde veio aquela informação, né? Mas é isso. Tem Alguém quer colocar mais alguma coisa? uma coisa que eu acho assim também é a opinião versus a verdade. Nem sempre o nosso achismo é a verdade absoluta. E eu vi uma notícia hoje de um assalto de carro, que tinham 2 pessoas que foram gravadas numa câmera assaltando o carro. Aí, 2 caras que moravam naquela rua, nananã, foram presos. Só que não foram os caras que assaltaram. Só que esses caras que foram presos, eles estavam na rua, a câmera não deu para ver muito bem, e um deles tinha R$600 no bolso, e eles ficaram presos por quase 3 meses, e graças a Deus, assim, a família que foi atrás da câmera, que foi mostrar, nananã, porque até então, quando mostraram as imagens para a dona do carro, falaram assim, ó, foram esses. E a mulher, nervosa, às vezes ela não pressionada pela polícia, mas assim, ela quer uma justiça e ela acha que foram aqueles, mas ela nem sabe direito. As imagens nem foram tão boas, assim, sabe esse tipo de coisa? E aí 2 pessoas inocentes ficaram presas, ainda bem que foi por, entre aspas, pouco tempo, assim, acabaram saindo, mas eu não sei se quando isso acontece eles têm alguma recompensa, além do trauma que foi, né, que isso não se resolve, ou sei lá. Então, é muito complicado esse negócio de opinião com a verdade absoluta, porque às vezes a gente grita e um monte de coisa achando que é o que é e às vezes não. Que nem você vê o número 6, se uma pessoa está de um lado, vê o 6, a outra pessoa vê o 9 e as duas estão certas, né? Perfeito, Fabi. Perfeito. Perfeito. A gente tem que saber mesmo, ponderar quando é sua opinião e quando é absoluta. Às vezes você fala, olha, isso é a minha opinião, deixa claro. Não. Fala, eu acho, né, que é isso. De acordo com as minhas pesquisas e com o que eu já estudei, eu penso isso, né? Porque a gente torna verdades absolutas, né? O que a gente vê em todas, né? A gente acha que a nossa verdade é o que tem que prevalecer, e às vezes é só uma opinião sua, né? Não necessariamente é, de fato, uma verdade para os outros também, né? Então a gente tem que saber ponderar, verdade. Bem pontuada. E acontece muito isso no âmbito judicial. Muito isso. Nossa, imagina você ser uma vítima sem, né? Nossa, dessa A injustiça busca aí, pela cara. verdade, né? E injustiças às vezes é bem complicadas. Há injustiças que ocorrem, né, e não são reparadas, né? Porque a justiça é uma busca, né? A busca da verdade, às vezes ela é imperfeita, é difícil você colher tudo certinho, né? De uma forma, né? As situações, né? Elas ensejam, às vezes, você acreditar que foi alguém, mas não foi, que nem você falou. Tava toda uma situação construída e a ânsia, às vezes, sua pela justiça, você acaba colocando alguém como culpado e aquela pessoa não é. E tanta gente que foi morto, assim, pela pena de morte, que depois de não sei quantos anos descobriu, putz, não foi ele que matou, nananã. Nossa, Muito. isso deve... Cara, é muito doloroso isso. Você vê dados, isso você pode pesquisar, tem dados, né? Principalmente nos Estados Unidos, eles fazem bastante trabalho com esse tipo de pesquisa. Tem até projetos, né, para inocentar pessoas, é bem legal. Tem uma série muito legal. Um documentário, às vezes, é meio pesado, porque você vê muita injustiça, assim, você tem que gostar de ver.
né? Eu gosto. Chama Falei qual é. Making a Murder. Making a Murder. É muito legal. Conta a história de um cara que foi acusado. Ele foi acusado de pedofilia muito pesado, assim. E ele ficou preso por 20 anos e depois descobriram que não foi ele, né? E ele foi preso depois por outro crime que aí parece que estão querendo, nossa, incriminar ele, né? Mas é bem legal, assiste. Isso te impacta bastante, porque isso tem tudo a ver com o tema, porque é exatamente isso. Com muito cuidado em apontar o dedo também, falando, isso é uma verdade absoluta. Né? A gente tem que sempre ponderar e olhar a situação de uma forma bem criteriosa, principalmente quando a gente for acusar alguém de alguma coisa, né? Para ver se a gente não está cometendo uma injustiça, né? Uma inverdade, se a gente não está criando uma mentira. Né? Alguém falou? É a Lu, tá bem baixinho, Lu. Aumenta teu volume aí. Tá bem baixo, Lu. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Só destacar um aspecto que o Yuri colocou sobre ser firme, né? Ele colocou como tem a profissão de médico, né? Precisa ser firme. E é exatamente isso que a gente fala bastante, né? Como resultado dos estudos no Instituto, porque bastante... há uma distinção, né? Entre você agir com base na inofensividade, na não violência, né, como eu tinha falado lá no início, e você ser passivo. Até o Vitor colocou isso na semana passada, falando do Gandhi, né, de como ele agia, o quanto ele foi firme também, né, para sustentar o que ele acreditava, lutar de forma pacífica. Então, isso, ser pacífico não significa que você vai ficar passivo ali numa situação, né? Você precisa realmente se posicionar, ser firme, né? E aí entra também a importância da informação, né? Como vocês estavam colocando, nessa questão que o Yuri colocou, né? De falar com as pessoas no âmbito aí da medicina, claro, fundamental. E o quanto é importante a questão da informação, né? Porque a gente vive na sociedade da informação. Então, tanto buscar a informação na questão das fake news, né? Quanto a gente se informar também, quanto a gente ter todos esses cuidados, é muito importante. E essa questão que a Fabi trouxe, né? Do reconhecimento de suspeitos, né? Acusados de crime, só como curiosidade, eu já vi estudos que mostram o quanto é difícil uma pessoa se embasar na memória num momento de um crime, né? Quando ela é vítima de um crime. O quanto é temerário apontar que determinada pessoa foi o autor daquela conduta, porque é tudo muito rápido. Então, a memória ela se perde rapidamente. Então, eu já vi até uma situação que foi comentada uma vez em uma aula, de terem colocado junto com os suspeitos para reconhecimento um estagiário de um determinado órgão. E aí foi apontado justamente o estagiário, que colocaram só para fazer uma experiência, né? E aí eles queriam mostrar exatamente isso, o quanto existe de fragilidade. Então, por isso que a gente busca tanto a lucidez, né? Porque a gente precisa refletir, ter esse cuidado, porque o estrago é muito grande, né? E no caso, Fabi, se há uma condenação ou se uma pessoa fica presa injustamente, aí cabe sim uma ação, até aqui fugindo um pouquinho, né? Mas a título de informação, já que a gente está falando de informação, cabe sim ação judicial em face do Estado para responsabilizá-lo pelo erro em ter deixado a pessoa presa sem que, né, houvesse a necessidade por essa injustiça. Que bom, e espero que as pessoas vão atrás disso. Porque às vezes dá até um trauma e você quer tão evitar lidar com tudo isso que você acaba sendo, né, preferindo ficar quietinho, tá, em casa, na paz, do que... É muito triste. Tá baixo, Lu. Então, uma vez a importância da informação, né, das orientações, que né, acaba levando esse tipo de informação verdadeira, né? O que é verdadeiro a gente precisa compartilhar.
Perfeito, Lu. Bem pontuado. Né? E E acho que uma a vez, gente que atua, a gente já que atua em muitos processos, tudo, a gente sabe a importância que tem todo o processo de você colher provas, você colhe depoimentos, sabe? É você tentar olhar a coisa de uma forma da forma mais ampla e minuciosa possível, entendeu? Porque a gente está lidando às vezes com relações que privam a liberdade do outro, né? Às vezes com questão de dinheiro dos outros, né? Então é muito complicado a gente simplesmente falar de uma forma superficial, é isso, não? A gente tem que analisar profundamente para ver o que, né? Se a gente chegar no julgamento final, para ver se isso de fato é verdade ou não é, né? A gente tem que tentar aperfeiçoar um sistema para colher todo esse tipo de informação, toda aquela situação, para chegar num denominador comum e falar, olha, isso que aconteceu, então isso é devido ou isso não é devido, né? Mas é isso, pode falar, Fabi. não, é que eu lembrei que o meu pai morou muitos anos com os índios e ele comentou que a palavra mentira na língua deles não existe, ou não existia back then, né? E que eles aprenderam essa palavra e esse conceito com os brancos. Que como assim mentir? Por que você vai falar uma coisa que não é verdade? Qual é a utilidade disso? Eles ficaram meio confusos. Olha que lindo. Quer dizer, que péssimo, né? Que eles aprenderam, mas que lindo não ter essa palavra, não saber, né? Verdade, nossa. É o que eu falei, né, no começo, é tão simples, né? O que eles estavam falando, cara, por que né, vocês complicam tanto as coisas, né? A verdade, de fato, ela é talvez simples, né? Tipo, olha, você não precisa falar mentira, fala a verdade. Mas a gente toma tanto contorno, a gente quer tantas situações, tantas coisas, né? E a gente já está habituado, é cultural, né? A mentira é muito cultural. É o que você É falou. manipuladora, interesseira, benefício próprio, tudo isso está aí no mesmo caldeirão. Verdade. Né? E muito bonito mesmo, eu não sabia disso, que não tinha uma palavra para mentira. Bom, vamos seguir então com o próximo. O próximo aqui no livro, né, na página 170, é asteia. Asteia, né? Que significa abstinência do roubo, né? Aí o Gui coloca assim: observe em todos os instantes se você não se apropria daquilo que lhe é indevido, se você não se apropria das posses do outro, do tempo do outro, do prestígio do outro, da paciência ou da paz do outro. Dê a si mesmo, na limitação de seu corpo e consciência, aquilo que lhe é devido e nada mais, né? Então, eu achei muito legal essa questão de que, porque se olhar a abstinência de roubo, você pensa sempre em propriedade, né? No mundo muito materialista que a gente vive, a gente sempre pensa em roubo com propriedade, mas a gente também não percebe o quanto às vezes a gente rouba, né? Porque nem a gente conversa muito aqui, a gente rouba a presença do outro, né? A gente rouba a paz do outro, né? A gente quer se impor o tempo todo, a gente quer estar no centro das atenções o tempo todo, e a gente acaba roubando espaço do outro também, da legitimidade do outro, né? Então, como a gente tem que saber se comportar, né? Isso a gente vai falar até no próximo capítulo, que é o ensinamento do mestre, né, de aprender a se comportar no seu mundo, né, em você mesmo, na sua posição, onde você está, no seu ambiente, e sem sair roubando a paz do outro, a presença do outro, o tempo do outro, principalmente, né. E claro, né, roubar as coisas dos outros, acho que é gravíssimo, né, e tem penalidades até para isso, então eu espero que ninguém faça. Bom, o que vocês acham sobre esse tema? Nada? Bom, então vamos seguir com o próximo, que é Brahmacharya, né? Moderação, que o Gui coloca dessa forma: tenha para com os prazeres do corpo, o sexo, a comida, os bons aromas, as boas músicas, uma atitude lúcida e consciente de comedimento. Não é que as coisas não apresentem prazeres ou alegrias, é que tanto essas alegrias são fugazes como são também de alguma sorte intoxicantes. Viva cada uma das alegrias e prazeres do mundo e dos sentidos de maneira consciente, responsável, inteligente e moderada. Tenha em vista a justa medida de Aristóteles, que nos lembra que a virtude está sempre entre o excesso e a falta. Ou seja, seguir no caminho do meio, né? Saber
aproveitar as coisas com moderação, né? Porque quando a gente sente algum prazer, algo é prazeroso, ou algo te traz alguma alegria, a gente quer se entorpecer daquilo para sempre, a gente quer mais doses e doses daquilo, né? Para sair um pouco do nosso estado às vezes, de sofrimento, a gente cria esse paralelo, né? Prazer e sofrimento o tempo todo, né? Porque eles estão umbilicalmente ligados, né? O prazer e o sofrimento. E a gente quer fugir, a gente não quer sentir de forma alguma sofrimento, e a gente quer, né? Ter prazeres e alegrias o tempo todo sem parar. Isso nasce, né, de uma raiz muito profunda que é a busca de todos os seres por felicidade, né? Tem uma causa geral, só que a gente dá um contorno para esse anseio de felicidade, que é descobrir quem você é de fato e ser feliz com isso, né, estar em paz. A gente dá contornos e coloca isso, objetifica isso em outras coisas, né? Então você às vezes se esbalda em comidas, né? Se esbalda, né, mesmo em sexo, em aromas, boa música, até coisa que é boa mesmo, que você sabe que é prazerosa, sabe que faz bem, mas você faz tanto aquilo, você quer tanto todo o preço que acaba sendo, no final das contas, intoxicante. É aquela coisa do remédio, né? O remédio, a determinada dose do remédio, ela vai te curar, vai te fazer bem. Só que se você tomar muito, você pode, inclusive, morrer, né? Então, é saber curtir as coisas com moderação, né? Saber ter, né, o caminho do meio, saber também, olha, nem muito ao norte, né, nem muito ao sul, saber... porque aí a gente acaba desfrutando melhor também dessas coisas prazerosas, né, e das alegrias, né? Se a gente não quer buscar isso o tempo todo, né? Quando a gente se dá conta, quando a gente está na presença num ambiente legal, né, fazendo algo que você gosta, você consegue curtir aquilo, aproveitar aquilo, sem ficar com aquele medo, por exemplo, de que aquela coisa acabe o tempo todo, né? E isso é moderação, isso é saber, olha, tudo tem seu tempo, né? Não é só de prazeres e alegrias que a vida, né, tem outras coisas também que acontecem. Então, o caminho da moderação, ele é extremamente necessário para você viver em paz consigo, né, e com o mundo. Alguém quer colocar alguma coisa? Brahmacharya, né, para muitas pessoas é considerado, né, muitas escolas falam sobre o celibato, né, mas isso é mais para os monges e tudo mais, né, mais abstenção, né, de sexo, mas essa colocação com moderação é bem legal, porque acho que é o sentido universal dela, né, porque essa questão do celibato tudo não se aplica para todos os seres e nem para todos os praticantes, tá bom? Não vamos criar essa coisa tão sei lá, tão... Olha, tem que ser assim, senão você não faz progressos nas suas práticas e nada, isso não tem nada a ver. Mas faça tudo com moderação, porque tudo que é muito te prejudica, né? E Vitor? Vitor? Oi, Ângela. O Gandhi, ele praticava, né? O Gandhi, ele fala bastante, né? Que ele se afastou de tudo, do sexo, de tudo, né? Então, ele era um praticante do Brahmacharya, né? Ele era. O Gandhi, ele tinha, acho que, 3 coisas que ele era... Acho que era a Ahimsa, Satya, que ele também era totalmente atrelado, para ele a verdade é Deus, ele falava, né? A verdade é Deus. Ou seja, ele não tolerava a mentira. E também Brahmacharya, moderação, porque o Gandhi, quando a gente lê a vida dele, ele fala que ele tinha muitos, principalmente desejos sexuais, refreados, né? Ele não sabia conduzir isso de uma forma saudável. Tanto é que ele decidiu falar, olha, vou me abster disso, porque isso também não me faz bem, né? Mas isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Não necessariamente ninguém precisa ser, né, exclusivamente celibatário para fazer práticas meditativas e seguir uma vida, né? Acho que a coisa aqui é moderação, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Certo. Então, o próximo que o Gui coloca aqui é a parigraha, né? Desapego ou treino a não possessividade. É o esforço que fazemos para diferenciar aquilo que queremos daquilo que de fato precisamos. É também um esforço para não nos enlaçarmos em redes de aceitação de presentes e favores, isto é, não criarmos laços de obrigações com os outros a partir de agrados e vantagens dadas ou recebidas.
Isto é apego e mesquinhez do ego e resulta em um corpo desequilibrado e uma mente desnorteada, né? Então, o desapego é uma prática fundamental, né? É até meio contrassenso falar isso num mundo nosso tão consumista, onde se vende a ideia de que sucesso, felicidade se dá com muitas posses, né? Quando você tem todos os tipos de coisa, né, que possam te dar dos mais diversos tipos de prazeres, né? Mas isso ao mesmo tempo, quando você tem muito, você tem medo de perder, né? Isso também te torna refém das coisas, né? E esse desapego é interessante, porque esse desapego nasce principalmente da visão da impermanência das coisas, né? Você saber que as coisas são impermanentes, então elas não são duradouras, elas vão passar, né? Tudo vai passar, né? Nada é eterno com relação à questão de posses, né? E a partir disso é saber desfrutar isso sem se apegar às coisas, né? Sem se refém delas, né? É usar as coisas, não ser usado pelas coisas, né? Acho que a gente inverteu muitos papéis, a gente acha que a gente precisa ter as coisas para ser feliz e não é nada disso, né? Isso aqui também não é um apelo a vai viver na rua, abandona tudo, né? Até porque não é essa a ideia da coisa. A ideia é você saber desfrutar sem o apego, né? Sem criar aquela coisa de que você não quer soltar aquilo por nada, que você quer aquele bem ou aquela posse para sempre, né? E não é assim que as coisas funcionam, né? Isso te tira a paz mental, isso tira a paz de espírito e é muito importante praticar o desapego, né? Reconhecendo a impermanência de tudo, né? E a não possessividade, né? E entender, isso é fundamental que o Gui colocou aqui, diferenciar aquilo que você de fato quer daquilo que você precisa. Olha, será que tudo isso que você está querendo de fato você precisa de tudo isso ou você só quer? Então você saiba que é um desejo, muitas vezes é diferente de necessidade, né? E saber escolher as coisas com discernimento nesse sentido é muito importante, né? E há um outro grau de desapego também, uma instância mais, né, profunda ainda, que é o desapego na prática, né? Que é o desapego, né, dos pensamentos, da identificação sua com esse conjunto de coisas que você é, né? Isso é a prática. A prática é justamente fazer isso, é fazer você se desapegar dessa visão que você tem sobre si, né? Desapegar dos seus pensamentos tão queridos, né? Das suas vontades tão queridas e ver o que há além disso tudo. Deixar ir, né? A meditação é o processo de você deixar as coisas irem, né? Porque a nossa mente fixa, ela pega as coisas e quer e habita, por exemplo, um pensamento, habita uma emoção, ou habita aquilo e você se identifica e você acha que você é aquilo. Então, o desapego é uma ferramenta de prática profunda, porque você é saber soltar e falar não, deixa aí, porque isso também é impermanente, né? Então está totalmente ligado com a prática, tanto, né, no quesito de bens materiais, exteriores, como também de renúncia, né, ou de desapego interno, né, que esse sim é o mais profundo e o que vai de fato te libertar de falsas noções, da falsa noção que você tem de quem você é, né? Isso no final das contas vai te libertar da ignorância, né? Porque, né, o que todas as tradições, o que todos falam que o seu eu real, ele já existe por si próprio. O que te nubla, né, o que tira o seu contato com ele é justamente você se apegar às nuvens de passageiras dos seus pensamentos, desse construto mental que você fez sobre si e que você não quer soltar de jeito nenhum, porque aquilo lá é tão seguro, né? Você cria todo um arcabouço, né, que já está ali, que foi condicionado por cultura, por família, né, por personalidades, né, por reações, todo esse conjunto, todo esse estudo, você tem que olhar profundamente e deixar isso tudo ir, porque de fato são só criações, né? Isso que a meditação vai fazer, isso que é o trabalho da meditação, né? Isso é morrer antes de morrer, como quando a gente fala, né? Porque a gente deixa esse eu que a gente acha que é a gente ir embora, né? Para que algo novo surja e para que sua real natureza surja, né? Porque ela sempre esteve aí, né? Só você não olha para ela. É isso que falam, né? Todos os manuais de prática. Então, a parigraha é extremamente importante, tanto no quesito externo quanto no quesito interno da prática. Tá? Alguém quer colocar alguma coisa? Certo. Ô Lu, a gente começou a estudar
era 8h40, eu vou ir até 9h40 e depois a gente já entra com a prática, pode ser? Que aí eu falo mais, acho que dá tempo de falar mais sobre mais dois, pode ser? Claro, pode ir até 15 para as 10, né? Porque a gente... Tá baixinho, aqui não, tá baixinho, eu não tô escutando nada. Pronto, agora sim? Melhorou? Ainda não. Eu tô com o fone, peraí. Vou tirar o fone, então. Melhorou? Agora sim. Então tá. Claro, fica à vontade, porque a gente pode fazer a prática das 15 para as 10 até as 10h30, né? Que é mais ou menos Tá. 45 minutos que a gente faz a prática. Então, Tá bom, combinado então. Certo. E no desapego, né, acho que a gente terminou então, né? A gente falou sobre tudo. E o desapego, né? Ele faz você, é o que eu falei, né? Ele faz você aproveitar a vida de forma muito mais tranquila, né? Quando você não condiciona a sua felicidade com as coisas que são passageiras, né? Você consegue ter uma vida muito mais tranquila e muito mais pacífica, muito mais calma, né? Serena. Vitor. Bom, o próximo que o Gui coloca aqui. Oi, por favor. Só achei interessante a sua colocação de ter uma vida muito mais tranquila. A gente está tendo aí uma grande oportunidade, infelizmente com a pandemia, mas vai ter que ser de alguma forma. A gente vê muitas pessoas que são extremamente reféns e escravas, por exemplo, da estética. Eu vejo pessoas que começam a fazer uma cirurgia plástica, quando vê elas querem fazer em outro lugar e acabam fazendo disso uma escravidão total para a sua vida. Eu não sei como que essas pessoas conseguem viver bem. Eu realmente tenho grande dificuldade de entender. E, por exemplo, nessa pandemia, a gente vê todo mundo mascarado, a gente sai mascarado na rua, o que tem me mostrado que a gente consegue viver de uma forma muito mais tranquila. É interessante ver que existem tantas pessoas que são reféns da sua estética, da sua beleza. Hoje a gente sai na rua, todo mundo se sente mais parecido uns com os outros, nós nos tornamos mais iguais uns com os outros, não temos mais mulheres totalmente escovadas ou não tingidas, né? Tão tingidas, tão embelezadas, porque elas não sentem mais necessidade, não tem nem como se mostrar mais quem é um pouco consciente numa pandemia, durante uma pandemia. Eu acredito que muita gente tenha descoberto que é muito mais prazeroso você se livrar desses vícios, dessas paranoias, desse consumismo desenfreado, porque realmente nós somos extremamente consumistas e nós vivemos de uma forma diferente nesses últimos 5 meses, eu não tenho dúvida. E é uma reflexão que eu acabei de você falando, não, vamos viver de uma forma muito mais tranquila, nos desapegando de muitas coisas materiais, entre outras, né? É isso que eu queria só comentar. Concordo. E é isso, porque o nosso apego ele toma vários contornos, não é só material também. Apego com pessoas, né? Às vezes a gente coloca em outra projeto, em outra pessoa, né? Uma necessidade de que sem ela você não consegue viver, né? Ou por questão de estética, né? Ou com raiva da velhice, né? Esse negócio de estética está muito ligado a isso. As pessoas, não, Deus me livre de ser velho, mas meu, faz parte da natureza. Todos vamos ficar um dia, né? Se você não morrer antes.
você vai ficar velho, é inevitável, né? A gente cria, e assim, desculpa, padrões de estética, de beleza, nossa, então mudam tanto, né? Cada ano é um novo padrão. Se você pensasse há 300 anos atrás, o padrão de beleza era outro, então a gente está sempre querendo, a gente se apega muito nisso, né? Porque a gente quer reconhecimento dos outros, a gente pensa que, nossa, a gente precisa ser assim, se vestir dessa forma, e a gente se apega exatamente, a gente cai nesse ciclo, né? De apego à estética, à beleza, né? É bem, assim, os nossos quereres, a gente torna a existência muito complexa, muito mais Muita do que ela deveria ser. futilidade. Muita, por nada, né? É. Pode ser uma coisa muito mais tranquila, né? É isso. Colocando uma observação de índio de novo, foi na época a Gisele Bündchen e o Leonardo DiCaprio visitar a Amazônia e conheceram os índios lá. E os índios olharam para aqueles dois e falaram: nossa, mas que mulher magrela! Parece que tá doente. E esse branquelo aí? Tipo, que pra gente são os ídolos lindos, maravilhosos, todo mundo quer o corpo daquele jeito, todo mundo mais ou menos, né? Mas enfim, um padrão de beleza e eles que são naturais veem que aquilo não é, né, natural. Exato. Antigamente, se você fosse mais gordinho, né, isso significava que você tinha abundância, né? Então as pessoas achavam que isso era status e tal. As coisas mudam muito, né? Muito volátil. E de cultura para cultura, que você falou, né? Isso muda pra caramba. Você vai, sei lá, pro Oriente, já muda tudo. Você vai para uma Já querem tribo, uma nossa, pessoa mais ainda. Então, né? mais cheinha, Nossa, a gente é muito zoada. É verdade. É complicado. Né, nossos apegos são inúmeros, né? Principalmente com coisas fúteis, né? É que nem o Gui colocou, a gente tem que saber o que a gente precisa daquilo que a gente quer. Precisa saber diferenciar aquilo que a gente necessita do que aquilo que a gente quer, né? Bom, o próximo aqui que me coloca é Salca. Por favor, é que tá baixinho, pode aumentar? Tá baixinho. Gente, eu apanho demais nesse Zoom, eu não sei mexer. Ainda tá baixo? Não, agora dá para entender. Tá baixinho, mas eu pra consigo ouvir, entender, pelo menos. Vocês estão conseguindo entender? Sim. Tá, então vamos lá. Vocês estão aí comentando sobre o quanto o apego nos torna refém. E é engraçado como a gente também escraviza as pessoas com isso, né? Vocês até chegaram a comentar sobre a necessidade que a gente tem de que o outro supra as nossas necessidades. E acho que quando eu li esse livro, uma das partes que mais me tocou foi exatamente na parte onde ele fala sobre favores. Que, tipo, você faz as coisas para as pessoas, tipo assim, alguém me pede um dinheiro emprestado, eu vou e empresto. E aí, no dia que eu precisar, o primeiro nome que vai vir na minha cabeça vai ser exatamente o da pessoa que eu emprestei daquela primeira vez. E se eu chegar na pessoa e pedir, e a pessoa, por um acaso, me disser que não, nossa, eu ficava com raiva demais. E aí, quando eu li, eu até refleti sobre isso, tipo assim, o quanto essa sensação de que dever favores e tal, como isso não só nos deixa refém, mas também escraviza os outros. Você coloca o outro debaixo da sua própria expectativa. E o quanto isso é ruim e reflete até na forma como a gente se relaciona, né? Perfeito, Kézia. Isso é totalmente aparelhar, é exatamente isso, quebrar também com esses vínculos, né, né, os mestres antigamente, né, eles falam nas tradições que essa coisa de não aceitar presente, né, tem gente que leva isso aqui que não aceita presente de ninguém, para não criar justamente esse laço de obrigação, falar, olha, a pessoa fez para mim, eu tenho que fazer para ela, né, porque a gente tem às vezes a gente olha muito as nossas relações como se fossem negócios, não é algo espontâneo, você não faz algo espontâneo para alguém. Você tem algum interesse por trás daquela situação, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, né? Se alguém te fez um favor, ou você fez um favor para o outro, a primeira coisa que você vai fazer, se a pessoa algum dia te contrariar e falar alguma coisa de você, você fala, mas eu te fiz aquilo lá no passado, você não lembra, pô? Né?
A gente já cria esse laço, né? De, olha, eu te fiz, então você tem que me tratar melhor agora, porque eu te fiz aquilo lá, você tá esquecendo daquilo, né? E quão bom eu fui para você. E saber quebrar com isso também, né? E fazer as coisas para os outros, às vezes, de forma espontânea, né? Sem buscar, né, esse retorno, é extremamente, sem se apegar ao retorno, né, das suas ações, o desapego, né, dos frutos das suas ações é extremamente necessário, né, em todos os caminhos. E é bom até Bom, porque a gente para de escolher as pessoas com quem a gente vai andar. Porque quando você está pensando nisso, no que o outro pode te proporcionar, você acaba escolhendo um rol de amizades que, a seu ver, pode te trazer alguma coisa, né? E isso faz com que a gente tenha acepção de pessoas. A gente olha, não, aquele ali não, aquele ali sim. Isso separa ainda mais as pessoas. verdade. Por isso que muita gente que é famosa fala, nossa, eu tenho pouco amigo, né? Gente famosa, tem muito poderosa, tem muito dinheiro, fala que muita gente, né? Às vezes você acaba até tendo uma comunidade de volta de você que você sabe que são pessoas que não estão ali por você também, tem um interesse por trás daquilo, né? E nós também fazemos isso o tempo todo. Aí, pode falar. O Yuri deixou uma mensagem. Falou, legal demais a reflexão da Cláudia. Liga com aquele princípio da moderação, sobre a oportunidade que temos em aproveitar a experiência da nossa vaidade aqui no mundo e o extremo do exagero em não aceitar que os anos passam e nos ensinam que devemos aprender a desapegar das formas. Exato, a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre desapegar de forma e nome, né? Como prática, né? Porque a gente é tão apegado a isso. Só que isso está em constante movimento o tempo todo, e isso nunca se sustenta, né? Porque até mesmo o seu corpo, o tempo todo, as células estão morrendo, então você está se transformando o tempo todo. Então, se você se apegar a isso, vai automaticamente gerar sofrimento, né? Mas muito legal, gente. Muito legal aí as colocações, todas muito pertinentes com o tema. E muito legal aí pra gente crescer junto e pensar junto aqui esses princípios. O outro que vamos colocar isso como último, porque para a gente conseguir também fazer a prática com um tempo hábil para encerrar certinho, tá bom? O último o Gui coloca aqui, Salka, né? Limpeza ou pureza. Aí ele coloca asepsia ou limpeza corporal. Então eu não sabia. Esse como que é? Chá de chakra. Ah, tá. Chá. Limpeza ou pureza. Aí o Gui coloca assim, a asepsia ou limpeza corporal é fundamental para a prática meditativa adequada. Além de nos manter longe de doenças, segundo os yogis, desculpa, nos permite um melhor relaxamento do corpo e, portanto, uma melhor observação da mente. Além do banho, existem outras técnicas de respiração e de limpeza das mucosas e de outras áreas do corpo às quais poucos damos atenção, que favorecem um bom desenvolvimento da prática de meditação. Bons manuais de Hatha Yoga, o Gui até faz uma referência aqui ao clássico do professor Hermógenes, Autoperfeição com Hatha Yoga, Yoga para o Nervoso. Ele coloca aqui no rodapé. Aí ele coloca assim, bons manuais de Hatha Yoga nos ensinam como limpar as vias nasais, excretoras e digestoras de maneiras pouco usuais para nós ocidentais, mas que funciona muito bem se executado de maneira apropriada, né? Então, a importância, né, de limpar, né, isso tudo facilita a prática mesmo, você saber obstruir as vias nasais, você estar limpo, né, evita a doença, né, porque a gente com o corpo saudável, a nossa prática foi muito melhor, né, a gente quando desobstrui canais também a prática funciona muito melhor, a Fabi até pode falar melhor, né, disso, isso aqui, manja mais dessas coisas, se você quiser dar algum pitaco. O basicão é que, qualquer coisa a gente termina de sair de um banho, já se sente outra pessoa, né? Então, isso é básico, assim. Aí eles falam, dos manuais de Hatha Yoga, tem limpeza até dos olhos, das narinas, tem da língua, tem do esôfago, do estômago, com aquele paninho, e o sutra, que é aquele fiozinho que você põe no nariz e tira na boca, e tem vários, né? Até do intestino. E tem essas limpezas internas e externas, né? Que você faz também. Os bandhas são as contrações, né?
que também são formas de limpeza e purificação, no sentido de que você faz uma massagem também nos órgãos internos e esse tipo de coisa. Isso também você faz numa limpeza bem extrema que você tem do aparelho digestório, que é de beber água com sal, né, morna, uma quantidade até você evacuar tudo limpo, e com isso você faz os bandas, as contrações do abdômen e tudo mais, até você expelir e tá 100% limpo. Que nem quando a gente vai Isso no facilita dentista. as práticas, né? Ah, sim, você tá... Nossa, e dá um bem-estar, assim, né? Que nem você vai no dentista, você tá todo assim, você não vai sair e comer alguma coisa logo em seguida. Você, pelo menos eu me sinto assim, você sai do dentista e fala, você fica pelo menos algumas horas curtindo, assim. E... Ai, tinha uma... É o lance da limpeza do grosso, né, do físico, que atinge a purificação do sutil, né? Por isso que facilita tudo. A energia flui melhor, né? A respiração flui melhor. Quando a gente estava fazendo a prática à noite, assim, antes eu tomava banho, antes até limpava um pouquinho as narinas, assim, para poder fazer o Kapalabhati melhor, para poder fazer os pranayamas flui mais rápido, porque quando você faz um pranayama com o nariz entupido, e aí você tem um esforço maior, tem um incômodo, aquilo já agita a mente. Então, são coisas bem pequenas que, se você facilita na limpeza, na purificação, flui tudo muito melhor, né? E mais prazeroso e mais fácil, sem esforço. Ótimo. Não, perfeito. Falou, acho que deu para ter uma ideia do que são essas limpezas e como elas, né, beneficiam a prática, né, tal como eles colocam aqui nos manuais. Né? Obrigado, Fabi. E essa, também que, acho que é né, isso. Isso é da parte física também, e tem a limpeza e a purificação também, que eu acho que vai um pouco com, sei lá, com os outros, com Brahmacharya até com a moderação, a limpeza do que você ouve, do que você fala também, né? Tentar filtrar aí o que a gente também recebe de notícias, de informação, de leitura e de ambientes e de ideias e de influências e de pessoas e tudo isso, assim, abrangendo também esse tipo Exato. O que a gente consome, né? Os tipos de alimentação que a gente tem. Né? Porque isso é uma alimentação que influencia muito em tudo, né? Do que você está se alimentando em questão de informação, né? De ambiente, mesmo de alimentos, né? Que a gente já conversou bastante sobre isso e tal. O que isso influencia a sua vida, influencia a sua mente, né? Deixa ela mais agitada, deixa ela mais pacífica, né? E como isso influencia o momento da sua prática, né? Meditativa. Perfeito, Fabi. Bom, acho que é um ponto que a gente pode parar aqui, né, para fazer a prática. Aí semana que vem, então, a gente retoma com Santosha, né, contentamento ou alegria. Então, leiam também, aí tragam as suas reflexões, é muito importante, tá? É bem legal a gente fomentar esses debates aqui e trocar essa ideia, que é esse o intuito do encontro, tá bom? Então é isso. Agora vamos seguir com a prática, com a Lu. Tá? Foi um prazer estar aqui de novo de quarta-feira com vocês. Tá? Nos vemos na próxima. Namastê a todos. Boa noite. Boa semana para todos também. Bom fim de semana. Boa noite a todos. Boa noite.